Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa é inteiramente dedicado ao 8 de março, comemorado na última sexta-feira. Quem vai nos ajudar aqui hoje a repercutir esse tema de extrema importância, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, é a sindicalista Amanda Corsino, ela que foi eleita no 14º Concult, ocorrido no último mês de outubro. Obrigada por aceitar nosso convite, bem-vinda. Agradeço, Renata, agradeço o Giro Sindical, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco em nome da Secretaria Nacional de Mulheres da CUT e nessa data, né, que é tão simbólica e tão forte para nós mulheres. O que ainda não dissemos é que você também é a presidenta do Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios do Distrito Federal. Então, conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória profissional e também como dirigente sindical. Eu sou funcionária dos Correios, né, desde 1997. Em 2001, eu começo a minha militância no movimento sindical, eu entro para a diretoria do Sintect, que é o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadoras dos Correios do Distrito Federal, e ali começo a ocupar a Secretaria de Formação. Depois eu também começo a participar da nossa federação, que é uma federação nacional, dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, ocupando a Secretaria de Previdência. Depois faço 2 mandatos como secretária da Mulher, e atualmente estou como presidenta do sindicato e secretária de formação da federação. E agora ocupando a Secretaria da Mulher Trabalhadora na CUT. Então, venho desde 2001, tenho uma passagem também como secretária de organização da CUT no Distrito Federal, da CUT Brasília, e militante do movimento feminista, mãe, mulher. Você falou do 8 de março, né? Muito importante. Agora, você acha que essa data a gente precisa estar sempre lembrando para a sociedade o porquê dela, ou você acha que a nossa luta ela já deu conta de fazer com que todo mundo a conheça, ou ainda precisamos chamar a atenção? Como tem sido aí ao longo dessa sua trajetória comemorar essa data reiteradamente? É importante dizer que durante esses anos todos de luta, nós conseguimos alguns avanços. Eu acho que a lei da igualdade salarial é um exemplo disso, mas nós temos que avançar muito mais, né? Nós temos pautas históricas aí que nós já estamos há muito tempo lutando por elas, mas que ainda a gente não conseguiu, como por exemplo, ter mais participação das mulheres no espaço político, no próprio movimento sindical, a igualdade e o respeito, né? Eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. E o 8 de março, ele serve para que a gente possa estar pautando essas lutas nas ruas, está trazendo, dando visibilidade para a sociedade, celebrar, mas também de marchar em luta, né? Muitas coisas a gente ainda precisa avançar, principalmente essa questão da igualdade em todos os espaços. E combate também a violência. Você vê, nos dias de hoje a gente ainda precisa estar gritando, não nos mate, a gente não quer sofrer nenhum tipo de violência, né? Ainda temos a questão do assédio, nos locais de trabalho, e a violência, por isso é importante a ratificação da Convenção 190. Então, a gente viver esse 8 de março todos os dias, né? E a CUT propõe que não seja só, nós não façamos atos só no dia 8 de março, mas que durante todo o mês a gente possa transformar esse mês em uma jornada de luta,
para que a gente possa estar fazendo várias atividades com as mulheres, que seja uma roda de conversa, que seja um ato mesmo, uma caminhada, um seminário, mas é importante da gente estar trazendo para esse mês as nossas pautas. Você acha que a mulher, na participação nos sindicatos, ela precisa ampliar ainda a participação? É uma participação que hoje está de acordo já? A gente já chegou num ponto em que a gente pode dizer, olha, é representativo ou precisamos avançar? E ainda, quais são os obstáculos para avançar, se é que precisamos avançar ainda mais? Sim, Renata, nós precisamos avançar e muito no movimento sindical. E essa participação, ela tem que ser para além de uma cota, para além da paridade em números. Esse avanço ele tem que ser no sentido da ocupação dos espaços e da divisão do poder. Então, não adianta nós termos uma diretoria em que a gente tenha 50% de homens, 50% de mulheres, e essas mulheres não estejam nos espaços de poder e decisão. Então, nós temos que ter mulheres ocupando as secretarias gerais, as presidências, as tesourarias, e essas mulheres irem puxando mais mulheres, né? Quando eu entrei, e ainda persiste um pouco, nós éramos para enfeitar a chapa. Ah, essa chapa está muito feia, tem pouca mulher, tem que trazer mulher para enfeitar a chapa, como se nós fôssemos vasos de flores, né? Então, acho que pelo menos essa etapa, muitos companheiros já passaram dela, entende a necessidade das mulheres participarem mais, mas alguns ainda, muitos, na verdade, ainda têm resistência. Eu quero que a mulher venha, mas eu não quero que ela ocupe o meu espaço, né? Então, ainda muito o que avançar nesse sentido, e nós precisamos também, para além das diretorias, estar ocupando os comandos de negociação, de negociações, o comitê de empresas, para que a gente possa ver refletido no local de trabalho cláusulas, né, que tragam essa valorização da mulher trabalhadora, que dialogue com as suas necessidades, porque por mais que os companheiros estejam ali, né, do nosso lado, nos apoiando, mas quem sabe o que nós precisamos, sentimos na pele, as nossas necessidades somos nós. O Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa inteiramente dedicado às mulheres, o programa que marca o 8 de março, recebe a Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT, em nome da sua secretária, Amanda Corsino. Amanda, olha só, em relação ao mercado de trabalho, nós temos desafios que eles vão se reiterando ao longo do tempo e são bem conhecidos. O desemprego entre as mulheres é maior, a diferença salarial, a média, é de 20% de ganhos menores para as mulheres em relação aos homens. Quando a gente compara a mulher negra com o homem branco, essa diferença aumenta ainda mais, a distância é maior. A gente ainda tem o problema das conciliações, das duplas e triplas jornadas, que levam muito mais horas das mulheres do que dos homens. Então, há uma gama de questões que já são muito bem postas, muito bem identificadas e quantificadas. Diante desse olhar especificamente sobre o mercado de trabalho, quais são os principais desafios que a CUT hoje toma como pauta para a mulher trabalhadora? Então, recentemente, nós tivemos a Lei da Igualdade Salarial aprovada, mas uma coisa é a aprovação da lei, outra coisa é ela virar realidade na vida das mulheres, né? Então, nós temos aí como prioridade estar participando dessa fiscalização para que a lei seja implementada de fato e possa ter reflexo na vida das trabalhadoras. Outro ponto importante é, que é da economia de cuidados.
porque essa responsabilidade do cuidar, ela impacta na vida das mulheres. Quantas mulheres queriam estar no mercado de trabalho e não podem porque têm a responsabilidade de cuidar de alguém na família, né? Quantas saem do mercado de trabalho porque foi mãe e tem, a sociedade impõe a nós mulheres essa responsabilidade. E isso nos atrapalha, né? E é importante discutir porque o governo está debatendo a Política Nacional de Cuidados e quer lançar o Plano Nacional de Cuidados. Esse plano ele envolve 17 ministérios, mais 3 entidades. A intenção é de você oferecer políticas públicas, né, que amenize essa carga de trabalho das mulheres para que a gente possa ter tempo de se cuidar, de ir para o mercado de trabalho, né, se qualificar. E isso é muito importante que a gente apoie. A CUT está participando, está apoiando, porque nós só vamos conseguir entrar para o mercado de trabalho ou ocupar espaços dentro das empresas mais qualificados se a gente tiver tempo. Então, é importante que a gente diminua essa jornada que nós temos do cuidar em casa, né? Então, esse é um dos pontos, a igualdade salarial, a economia de cuidados, são os principais pontos que a CUT tem como prioridade. A aprovação da Convenção 190, que trata da violência e assédio nos locais de trabalho, e a 156, que é relacionado a essa questão de cuidados para quem cuida não sofrer nenhuma discriminação, não ter nenhum prejuízo no mercado de trabalho. Você falou mais de uma vez aqui sobre a Lei da Igualdade Salarial, que é uma lei que foi promulgada no ano de 2023 e que já faz um corte muito importante com relação ao governo anterior, o governo Bolsonaro, cujo papel da mulher era muito relacionado ou exclusivamente relacionado ao papel da família, a um papel que a gente pode classificar como muito conservador e limitado. Dentre vários aspectos da Lei da Igualdade Salarial está a produção de relatórios que especifiquem e discriminem os critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Agora, uma coisa, Amanda, que quem participa de negociação coletiva e você participa, ouve, e com certeza você já ouviu mais de uma vez, é que se a gente conquistasse a igualdade salarial de fato entre homens e mulheres no mercado de trabalho, as mulheres deixariam de ser contratadas. As mulheres ficariam muito caras para os empresários, para os empregadores. Isso é o patriarcado e o sistema capitalista falando, né? Por esses empresários e às vezes sendo reproduzido até por mulheres, porque, na verdade, o que a nossa sociedade, como ela foi construída, né, baseado no patriarcado, muito arraigada de machismo, eles não querem nem nos ver no mercado de trabalho. A mulher seria ali para o trabalho de reprodução da vida, né? Dos cuidados ali da família, mas teve um certo momento que foi necessária a nossa mão de obra e nós fomos, né? Mas sempre tentando desqualificar, né? Diminuir a importância do trabalho das mulheres. Mas eu não enxergo dessa forma, isso aí é claro, né, que eles vão ameaçar dessa forma para ver se a gente recua, mas não, nós temos que, existe na CLT, mas agora a gente tem que fazer valer, de fato, esse direito. E estudos mostram também que mais mulheres estão se qualificando, estudando mais do que os homens, e que a gente pode ocupar esses espaços com qualidade, sim. Tem empresas até que preferem mulheres por ela ter mais a atenção ali na hora do trabalho. Então, eu vejo que são ameaças que surgem quando a gente obtém alguns avanços para ver se há algum recuo,
mas entendo que é uma coisa que não tem mais volta, porque está sendo feito um debate com a sociedade também, que no momento que a gente vive, não vamos mais aceitar nenhuma desigualdade, principalmente nessa questão salarial. Se mulheres e homens fazem a mesma atividade, né? Por que que a mulher tem que ganhar menos? Isso é inadmissível. Então, nós temos que quebrar esse discurso e fazer valer a lei, fiscalizar, principalmente nós estamos no movimento sindical, temos que acompanhar esses relatórios, né? Temos que ver as empresas que ainda reproduzem essas desigualdades, denunciar para que realmente a lei ela vire uma realidade, não fique ali só no papel. A gente vai continuar essa nossa conversa a partir do nosso próximo e último intervalinho. O Giro Sindical está de volta e hoje nós recebemos a secretária da Mulher Trabalhadora, a responsável pela secretaria que cuida das mulheres na CUT, Amanda Corsino. Na luta pelos direitos, na luta pelos avanços aos direitos, o que você considera que devem ser encampados? Qual é o programa que deve ser encampado, principalmente agora pelo governo federal, com quem a gente pode dialogar sobre esse tema? Então, nós temos um governo que tem muito mais assim proximidade com as nossas pautas, né, que o governo anterior. Isso aí é bem nítido. Então, nós temos aí já essa lei que foi aprovada, mas que o Ministério também tem um GTI que discute a igualdade salarial e deve ser anunciado por agora o plano da igualdade salarial, né, que aí tem lá os indicadores, as metas, o que a gente pode fazer para que, de fato, a gente implementar a igualdade salarial. Tem esse GTI também, que é do Plano Nacional de Cuidados, né, que é importante que a gente tenha políticas públicas eh, que possam nos liberar para que a gente possa ir para o mercado de trabalho, permanecer e se qualificar dentro desse mercado de trabalho, que a gente priorize dentro dessa política nacional de cuidados. Então, a gente precisa da construção de escolas públicas de período integral, ampliação dessas escolas, construção de restaurantes e lavanderias comunitárias, e também um pacto de enfrentamento à violência. O feminicídio tem aumentado bastante, nós estamos vendo números aqui onde eu moro, Brasília, o número é alarmante, nós temos mulheres assassinadas aí praticamente todos os dias aqui em Brasília, mas no país nós temos por horas isso daí. Então a gente tem que fazer um pacto de enfrentamento mesmo, governo, sociedade, para que a gente possa reduzir. E também falar sobre essa jornada de luta da CUT no mês de março, que a gente tem algumas prioridades, né? Então, já foi falada aqui a questão de enfrentamento à violência, a questão do cuidar, também a questão da democracia para nós também é muito importante, porque nós tivemos aqueles atos antidemocráticos no 8 de janeiro e a gente viu que não acabou ali, porque você tem ele sendo alimentado quando você tem aquele outro chamamento para o dia 25 de fevereiro, e por que isso nos envolve? Que quando a democracia é atacada, os direitos das mulheres viram o primeiro alvo. Nossos direitos são os primeiros a serem retirados, né? Então, nós temos que estar atentas a isso, porque vemos um crescimento da extrema-direita em todo o mundo, o que isso faz com as mulheres, querem decidir até sobre o direito dos nossos corpos, né? O direito reprodutivo não está sendo respeitado, então a gente tem que estar atenta a isso daí, né? Então, é muito importante a gente estar levando essas bandeiras para as ruas,
para que a gente possa dar visibilidade durante todo esse mês de março. É claro que a gente luta o ano inteiro, mas é a oportunidade que a gente tem de dar mais visibilidade a essas nossas lutas que são históricas. A gente está num ano que, além das lutas sindicais, né, a gente também vai ter eleições municipais. E a gente Hum. teve, nas eleições passadas, a gente teve muita denúncia de que as cotas das mulheres não foram preenchidas pelos partidos. A gente tem hoje uma diminuição da representatividade da mulher nos espaços de poder. Uma coisa que é muito curiosa é que o Senado brasileiro ele não tinha banheiro para mulheres até poucos anos atrás dentro do plenário. As mulheres que participavam do Senado brasileiro, elas precisavam sair do plenário para utilizar o sanitário, enquanto os homens tinham o banheiro dentro do plenário. Então a gente não tinha sequer as instituições preparadas para a participação das mulheres enquanto uma presença física, quiçá da discussão dos seus direitos e das suas pautas. Conta um pouquinho para a gente sobre a importância das mulheres participarem nos processos eleitorais para que a gente aumente a representatividade e se isso realmente é um impulsionador de mudança ou se não é muito importante. A gente tem que apoiar as candidaturas femininas e feministas, porque não basta ser mulher, você tem que eleger uma mulher comprometida com as nossas causas, com as nossas lutas. E aí, você falando sobre essa questão que não tinha nem banheiro feminino, eu me lembro de uma outra situação também, que eu estava na Câmara Federal participando de uma audiência pública em 2018 e eu tinha tido uma bebê e você não tinha um fraldário, né? Eu lembro ali de todo um marabalismo para poder trocar uma foto. Então, assim, não foi um espaço, o espaço político ali pensado para nós mulheres em situação nenhuma, né? E eu vejo assim a importância de que a gente possa eleger essas candidaturas femininas, porque é onde nós vamos dar voz de fato na política às nossas lutas. Como eu comentei, a questão do Plano Nacional de Cuidados. Será que nós vamos conseguir os recursos para a execução dessas políticas públicas sem a participação de mulheres? Né? Será que os homens que estão lá vão ter essa sensibilidade de saber qual a importância de uma creche, de uma escola de período integral na vida de uma mulher? É totalmente diferente, né? O significado desses aparatos públicos, desses mecanismos na nossa vida, na vida das mulheres para a vida de um homem. Por mais que a gente tenha, até dentro dos nossos partidos mais progressistas, companheiros, né, que se solidarizam à nossa luta, não é a mesma coisa. A questão da segurança, ela é totalmente diferente para nós mulheres que para o homem. O homem, o medo dele sair à noite, descer de um transporte público, certa hora da noite, é diferente para uma mulher. O homem, ele pode correr o risco de ser assaltado? Não, nós corremos o risco de ser assaltada, estuprada, assassinada, né? Então, é um recorte de um olhar diferente e que nós só vamos ter, de fato, a democracia implementada, justiça social, se nós tivermos a participação no espaço político de homens e mulheres. E essa participação nossa ela tem que ser ampliada. Hoje nós somos subrepresentadas, né? E eu queria aproveitar esse espaço para falar da violência política também, né? A violência de gênero política. Quantas parlamentares, senadoras, vereadoras, prefeitas sofrem esse tipo de violência, né? Que não é tão comum aos homens ou é em escala menor. E eu acho que é por isso, é pela quantidade, né, de mulheres que nós temos, que é bem menor, e eles se sentem, esses machistas, se sentem à vontade para fazer essas agressões, de tomar um microfone quando uma parlamentar está se expressando, de ir lá e apalpar, como nós vimos aí na Assembleia de São Paulo, e não teve punição, né? Então é isso, nós precisamos apoiar essas candidaturas, e a CUT apoia essas candidaturas femininas, feministas, para que nós mulheres possamos
ver as nossas pautas representadas aí em todos os espaços, seja numa vereança, numa prefeitura ou no próprio Congresso Nacional. A gente espera contar com você aqui em outras oportunidades e com notícias boas, né? Muito obrigada, Amanda. Agradeço, Renata, agradeço o Giro Sindical e espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar aí celebrando mais avanços e mais conquista para nós mulheres. Obrigada. Tchau, tchau. Seguimos.